Olá, hoje eu vou apresentar sobre o meu PIBIC, onde eu tive uma experiência de PIBIC e onde eu tive um projeto que levou o título de Inquérito Epidemiológico para Diagnóstico do Conhecimento dos Moradores do município de Barra, Bahia, acerca de toxoplasmose e seus casos suspeitos em mulheres gestantes no município de Barra, Bahia. Dando início, o que seria uma zoonose? Zoonose é todo aquele tipo de doença que pode ser transmitido de um animal para um ser humano. O que é toxoplasmose? É uma doença parasitária que é causada por um protozoário intracelular obrigatório, que tem o nome Toxoplasma gondii, seu nome científico, né? Ele tem como hospedeiro definitivo felinos e como hospedeiro intermediários alguns répteis, mamíferos e aves. E também entre os mamíferos o ser humano é um deles. Continuando, ele pode ser transmitido por vários lugares, como a água ou um alimento contaminado pelo protozoário. E a toxoplasmose pode ser transmitida transplacentária, o que causa uma grande preocupação na saúde pública, que pode gerar um aborto ou até mesmo ocorrer uma malformação fetal. Segundo os dados do Instituto Adolf Lutz, né, ele é reconhecido pelo Ministério de Saúde como Laboratório Nacional de Saúde Pública. 1 a cada 3 pessoas no Brasil tem toxoplasmose. E o risco de sua transmissão só pelo toque no animal não existe. Isso é um mito, e é onde a gente vem quebrando esse mito com o passar do tempo. A gente só vai ter a transmissão se você de algumas outras formas. Agora, só pelo contato, toque não, pelo tato não. O toxoplasmose é destacado uma doença importante nos países em desenvolvimento, sofrem com a precariedade de serviço de saneamento básico, que favorece uma elevada quantidade de soropositividade, principalmente nesses grupos socioeconômicos mais baixos. Então, e qual era o objetivo da pesquisa, né, do PIBIC? Foi verificar o conhecimento básico de toxoplasmose nos moradores do município de Barra. Esse foi o objetivo geral. Só que dentro do objetivo geral eu tive alguns objetivos específicos, que é determinar o grau de conhecimento da população sobre toxoplasmose durante o perímetro urbano da cidade, e determinar também, dentro de um subgrupo, o nível de conhecimento das gestantes da zona urbana da cidade. Identificar comportamentos de risco também na população, né, dentro do perímetro urbano. A metodologia foi bem simples, foi realizada no município de Barra mesmo, onde é um município brasileiro do estado da Bahia que contém 675 km de distância da capital de Salvador e possui uma estimativa de 54 mil habitantes em seus 11.333 km². A gente pegou um tamanho da população para ser entrevistado, foi calculado através do programa EPINFO, onde vocês estão vendo aqui embaixo alguns dados estavam sendo tabulados na época, que vai ser apresentado mais à frente. E usamos uma prevalência de 50%, o erro padrão de 10% e o nível de significância 7%. Isso aí foi baseado em programas de pesquisa. Programas de pesquisa não. Esses dados já são dados até pelo programa que é calculado. Então, para coletar os dados desejados, a gente fez uma pesquisa a campo. Eu fiz uma pesquisa a campo, onde eu levei o questionário fechado de cunho quantitativo, fiz entrevistando a população, basicamente tinha caráter sim ou não. Depois tabulei usando o EPINFO. E por fim, foi calculado no teste, dentro do programa EPINFO, ele calcula através do Q quadrado e o exato de Fischer,
e considera o nível de significância de 5%. É utilizado o Alzheimer para medir a dissociação e foi adotado também um intervalo de confiança de 95%. Aqui está o modelo do questionário, onde o bloco foi dividido em alguns blocos. O primeiro bloco tem os dados gerais da pessoa, como quem era o entrevistado. O segundo bloco, a situação sanitária dele e do animal. E o terceiro bloco foi saber sobre os conhecimentos mesmo da toxoplasmose, se ele tinha alguma noção. Dos 202 entrevistados que foi realizado nesse período, a gente constatou algumas coisas. Nessa primeira tabela que agora eu vou mostrar, 66% aproximadamente dos entrevistados foram mulheres, nenhuma delas gestantes. Aqui, ó. Primeira tabela. Sexo dos indivíduos entrevistados sobre o conhecimento a respeito da toxoplasmose na cidade de Barra. A gente notou que 66% foi mulher e 33% aproximadamente foi homem. Tabela 2. O nível de escolaridade. Aqui foi analfabeto, desde analfabeto ou acima de ensino superior. A renda, onde a gente mostrou também, onde que a maior parte da população entrevistada tem uma renda, quase 70% da população tem uma renda de até um salário mínimo. Mostra aqui também na quarta tabela o conhecimento, o consumo de carne crua, uma relação entre o consumo de carne crua com se a pessoa consumia carne crua, né, ou mal passada, mal cozida. E onde a gente viu que as pessoas tendem a não comer carne tão mal passada, tendem a comer carne mais ao ponto. A quinta tabela mostra um percentual dos moradores com gatos entre os indivíduos entrevistados sobre o conhecimento a respeito da toxoplasmose. E mostramos aqui que a maior parte deles não possuíam gatos e a minoria possuía. Então, o que eu encontrei através disso? Basicamente, eu encontrei dois valores importantes, duas coisas muito significantes. Que eu constatei que homens comem mais carne crua do que mulheres, onde deu significância. E homens também consomem mais frutas e verduras sem lavar do que mulheres também. Isso demonstra que os hábitos alimentares da população masculina na cidade contribuem mais para o surgimento da doença, né, para que eles são mais suscetíveis para serem contaminados pelos toxoplasma do que mulheres. E além disso, 69% ou 34% desses moradores afirmavam que conheciam alguém que sofreu um aborto. Os nomes, os endereços não foram citados, nem solicitados, né? A gente só perguntava se eles conheciam. E o que mostra que pode existir sim casos de toxoplasma na cidade que são subnotificados, que não são identificados, visto que os moradores não sabiam o motivo do aborto, né? O projeto também identificou o perfil desses entrevistados, onde a gente percebeu que o perfil era de gestantes que possuíam ensino médio completo, tinham uma renda de mais ou menos um salário mínimo. Com relação aos hábitos alimentares, consumo de carne crua mal passada, a maioria não está exposta ao risco, né? Porque eles não têm esse hábito. Também foi identificado que os tutores dos gatos permitem seus animais em um regime semi-domiciliado. Isso também é cultural na cidade. Eles criam muitos animais semi-domiciliados, o que contribui também, né? Tanto gato quanto cachorro nesse sentido. Mas na nossa pesquisa identificamos os gatos, né? Foi interessante a quantidade de relatos sobre abortos na cidade, o que abre um campo para uma hipótese de casos de toxoplasmose não identificados na região, né?
Outro ponto que foi importante foi a quantidade de moradores na cidade que não conhecem nem ouviram falar sobre a toxoplasma e como que a forma era transmitida. O que é extremamente preocupante, porque quando você não conhece, você não sabe como vem, como vai, o que fazer para inibir, né, essa doença, então você acaba se contaminando, talvez você nem saiba. Já um ponto positivo foi que eles se mostravam disponíveis a uma palestra educativa, referente e tal, a folders, essas coisas. Ou seja, estavam abertos a aprender sobre a doença para não ficarem doentes no futuro. Concluindo, né, apesar da toxoplasmose ter uma grande relevância por se tratar de uma zoonose mais comum e difundida no mundo, a população de Barra ainda não está familiarizada com essa doença. É notório também que os homens da cidade possuem hábitos alimentares que contribuem mais para essa exposição do Toxoplasma gondii. Outro ponto positivo, como eu falei, já foi o... E por fim, também outro ponto positivo foi, como eu disse agora há pouco, a disponibilidade dos entrevistados para assistir uma palestra educativa referente à doença, que ajudaria bastante. Aqui seguem as minhas referências, né? E agradecer a todos os parceiros aí que colaboraram, ao professor Jonathan que me orientou. Obrigado.